departamento de futebol. O Cruzeiro hoje não precisa contratar jogador para montar um time titular. O Cruzeiro precisa contratar peças pontuais que possam ser até jogadores que vão disputar a posição. Os caras que chegarem não precisam ser necessariamente titulares, porque hoje o Cruzeiro tem um elenco de verdade. Hoje o Cruzeiro tem um elenco competitivo. Acabou. Aquela fase de Luvanor, Edu, Gilberto, Wesley. A partir do dia 10 de julho, o Cruzeiro deve anunciar as contratações importantes, pontuais. Nada de barco. O Cruzeiro está pensando em jogadores para agregar e aumentar a competitividade no elenco e principalmente nos campeonatos. Tornar o Cruzeiro cada vez mais forte, com peças de reposição, onde a única diferença entre o time titular e o reserva vai ser quem vai entrar em campo. Mas mesmo o Cruzeiro comprando o Marquinhos do Arsenal, o Cruzeiro segue em busca desse ponta, assim, pelo menos mais um ponta para a temporada. Eu acho que pode até trazer mais de um, Rogério. Acho que o Cruzeiro vai trazer 2 pontas aí para o restante da temporada. Acho que o Leonardo Jardim sente muito essa necessidade desses jogadores, dessas características dentro do setor ofensivo do Cruzeiro. E aí vamos ver como que o Cruzeiro vai trabalhar, né? Quais os nomes que ele vai trabalhar, porque o Leonardo Jardim está atuando. É ele que vem atuando bastante fortemente aí no mercado, junto com o Paulo Pelaipe, o filho do Pedro Lourenço, também o Pedro Júnior, mas é o Leonardo Jardim e a equipe dele que vem detalhando o mercado, levantando nomes possíveis. Então a gente vai ver a cara do Leonardo Jardim em termos de janela, em termos de características, quem que ele quer realmente. E eu acho que o Henrique talvez possa até opinar melhor se realmente a grande necessidade do Cruzeiro nessa janela é esse ponta. Não, o Gabi me perguntou se ponta é a grande lacuna. Eu acho que é uma lacuna fortíssima que o elenco tem. Eu acho que um quarto zagueiro é importante. Eu confio muito em 3 zagueiros que o Cruzeiro tem. Eu acho que são 3 zagueiros que você escalar e jogar. Fabrício, Vijalba, que está muito bem, e o Jonathan. Falta esse quarto elemento, que a gente concorda que não é o Gamarra. O Gamarra não é esse cara, assim, pelo menos não se mostrou ainda. Eu acho que a lateral esquerda, o Prates, é muito jovem. Se não acontecer nada de errado com o Kaique, ele pontualmente entrar, tudo bem, mas qual garantia que a gente tem de não acontecer nada de errado? Ou certo, o Kaique ser vendido, por exemplo. O Kaique tá na vitrine aí, um moleque de qualidade, com passagem de seleção de base. O Cruzeiro tem que estar pronto, tem que ter 2. Jogador para a Série A, quem tem um, não tem nenhum, né? Para cada posição. Tem que trabalhar para ter 2 por posição mais confiáveis. Não que o Prates não seja um ótimo jogador, a gente elogia aqui quase sempre, mas é um menino de 16 para 17 anos, você não precisa dar a ele a responsabilidade de ser titular rodadas seguidas dentro de uma Série A de brasileiro, com Copa do Brasil paralelamente. Ponto. E ao que tudo indica, não veio ninguém para a esquerda. O Henrique também só confiança nele. Essa decisão. Você tem a opção do Vijalba também, que pode fazer esse lado esquerdo, mas você mexe na zaga, né? Mas eu traria mais um zagueiro, eu traria um lateral esquerdo. Eu acho que um volante também seria bem-vindo, porque você tem 2 volantes jogando num nível altíssimo, mas quando você bota o Wallace, a coisa já não funciona da mesma forma. O outro que ele usa por ali é o Eduardo. Tem que ver como o Matheus Henrique vai voltar e onde ele quer encaixar esse cara. Porque se ele pensa no Matheus Henrique pro lugar do Christian, você não tem o Matheus como volante ali de reposição. Se ele pensa no Matheus como volante, você passa a ter 3 de ótimo nível. Então, aí teria que entrar na cabeça do Jardim. Porque ele nunca teve o Matheus Henrique com o time encaixado. Quando o Matheus jogava muita bola, era no time zoado lá do início. Não era o time encaixadinho. Então a gente não sabe como ele planeja ele nesse encaixe de hoje. E Henrique, ainda não saberemos, provavelmente, contra o Grêmio, porque ele ainda está na fase final de recuperação. Depois tem informação sobre isso, ele até falou na coletiva. E os pontas. Aí os pontas, existe uma urgência. Porque eu enxergo o Gabriel Barbosa, como uma reposição para o Pereira e para o Caio Jorge. Ele te soluciona em alto nível ali 2 lacunas, se houver necessidade. Então não existe uma correria para trazer esse meia por dentro, até porque o Eduardo pode te entregar isso. E não existe uma correria para trazer um centroavante reserva, porque ele tem usado o Bolassi ali. Ele está até liberando o Lautaro, que poderia ser um centroavante a mais. Então são pontas, um lateral, mais um zagueiro e talvez mais um volante, dependendo de como ele olha o Matheus Henrique. Falando em ponta, em atacante pelas beiradas, aparentemente o Cruzeiro tentou realmente o atacante espanhol do Braga, o nosso amigo Gabri Martínez, mas tem concorrência espanhola.
O problema é a multa, hein? 50 milhões de euros. Espanhol de 22 anos e atualmente está no Braga de Portugal. É uma nota, hein? É uma nota, logicamente. O Cruzeiro não vai ser louco de pagar 50 milhões de euros, né? Vai negociar, se for negociar realmente, para um valor muito, mas muito menor do que esses 50 milhões de euros. Pelo amor de Deus. Parece que o Braga realmente recusou a proposta do Cruzeiro, uma proposta que o Cruzeiro fez pelo atacante. E caso o Braga mude de ideia e aceite o que o Cruzeiro ofereceu, as negociações podem continuar. Não é verdade que a proposta do Cruzeiro tenha sido de 8 milhões de euros. É o que estava sendo especulado aí nas redes sociais. Informação essa do Samuel Venâncio. Vamos seguindo, acompanhando o que o pessoal agora da TV Band Minas, com Everton Guimarães e Thiago Valu, Thiago Fernandes, Breno Galante e Elton Novaes falaram, né, de quem o Cruzeiro vai trazer nessa janela. Let's bora! O jogo Cruzeiro e Grêmio você vai ver com imagens somente no Prime Video. Com meu link de afiliado, você ganha 30 dias grátis. Vai perder? Clique agora no link do comentário fixado e já faça o seu cadastro. Nada de reforços confirmados até o momento. O Cruzeiro, na verdade, confirmou aquela informação que nem era nova, que é o contrato do Batistella sendo renovado, contrato de 5 anos, etc e tal. Hoje pintou um nome que o Daniel Abreu, lá da Rádio Band News, disse que poderia ser o Cruzeiro, o zagueiro contratado pelo Cruzeiro, que é o Lucas Fasson, mas a gente foi atrás da informação, eu de um lado apurando, o Thiago Fernandes do outro também, e uma pessoa do Cruzeiro negou que seja o Lucas Fasson. Se fosse o Lucas Fasson, seguramente essa pessoa diria, não posso falar. Ou diria sim, né? Ou diria sim, mas tirar do caminho essa figura não... Eu conversei com uma pessoa do Cruzeiro que também negou e conversei com uma pessoa do staff do Atleta que também negou. Então, das duas pontas estão negando que seja o Lucas Fasson, que é zagueiro, canhoto, joga no CSKA ou Spartak Moscou? Spartak Moscou, então negaram. Bom, então isto posto... Não temos novidade, né, Thiago? Mercado, nada. Unfortunately. Porque a temporada tá aberta, né, HG? Assim, até brinquei. Qualquer zagueiro, zagueiros que tenham uma faixa de 22 a 24, 25 anos, canhoto, boa estatura, que tenham alguma experiência no futebol, inegavelmente a gente vai ver, vez ou outra, esses jogadores tendo o nome ligado ao Cruzeiro, que trabalha num sigilo realmente muito grande. O Pelaipe falou no último final de semana com o Central da Toca que a expectativa era de que ainda nesta semana, né, hoje terça-feira, até o jogo contra o Grêmio, o Cruzeiro pudesse, quem sabe, anunciar reforços, que o clube já estava trabalhando nisso. Ainda não aconteceu até pouco mais da metade do dia de hoje, né? Então, todo zagueiro que tiver essa característica, canhoto, porque é o perfil, né? O Cruzeiro já traçou o perfil do zagueiro que quer buscar nesta janela de meio do ano. E o atacante também, né? Eu acho que nomes beirada, que vão surgindo aí de beirada, sim, aí sim. Todo mundo tá atento, todo mundo tá na espreita de, opa, esse aí pode surgir no Cruzeiro. Pinga um que tá, opa, não tem contrato mais, tá livre no mercado. A turma já, opa, vamos lá. Ontem eu tava participando do programa do Lélio, lá no Bora Pra Resenha TV, e no chat surgiram, por exemplo, olha, o Malcom tá aí, olha, o Anthony tá aí. Pô, mas aí são valores estratosféricos, né, que a gente tá Quem do Cruzeiro tá que disse no final de semana que o Cruzeiro iria, acho que foi o Pelaipe, até iria o final, ao mercado, porém, dentro da realidade. Da realidade. Da realidade do clube, e aí às vezes, né, gera duplo sentido, né? Porque a realidade do dono do Cruzeiro é uma realidade de muitos valores, né? Os cifrões do Pedrinho são altíssimos. Então, gera isso no torcedor. É claro que, gente, isso aí é coisa que surge em bate-papo, em chat. Aí, como o nosso aqui também, muitos torcedores ficam imaginando, o que poderia ser,
Quem poderia ser esse nome contratado pelo Cruzeiro? Aí surge também lá do Rio de Janeiro. O Michael pode sair da equipe do Flamengo. O Michael já foi um nome que já foi ventilado aqui pelos lados do Cruzeiro. Então aí sempre surge, né? Não, mas ele já tem 7 jogos, já jogou no número de jogos, não vai ser ele, então vamos procurar mais. Esse é o momento que normalmente eu acho que ventilava mais. A gente está tentando buscar muito por nomes que surgem lá fora. Por exemplo, o nome do zagueiro colombiano... É porque o jeito do futebol do Cruzeiro mudou, Brian né? Medina. O Brian Medina. O jeito de fazer futebol do Cruzeiro agora é profissional. Não vaza nada, Valu. É profissional, o nome Por que vazava, Valu? Só para completar, Desculpa o nome aí, do Medina, porque vai dar subsídio para ele mesmo falar. O nome do Medina, ele não surgiu aqui em Minas, nem no futebol brasileiro. Ele veio através de um jornalista de uma rádio muito grande na Colômbia e ele pegou e citou que o Cruzeiro teria procurado o nome do Medina. E aí chegou até a gente. Mas hoje, por aqui, não chega mais valor. Porque a forma de fazer futebol no Cruzeiro mudou, né? O Cruzeiro tenta alinhar hoje, contratar jogadores de acordo com a necessidade de um time que está montado e funcionando e de acordo também pensando dentro daquilo que o clube queira, né? Jogadores que conseguem dar um retorno técnico para quem sabe também em termos de retorno financeiro em uma venda, o clube conseguir alcançar. Então tá tudo muito bem gerenciado. Não existe... O jogador hoje não chega no Cruzeiro por ter uma boa relação, o empresário com alguém de dentro do futebol, ou então algum jogador que já tenha feito parte de um passado. Não. É o que mais rolava no Cruzeiro antigamente. O Cruzeiro mudou radicalmente e torcedor do Cruzeiro precisa de ter ciência que, além das várias mudanças dentro do campo, o principal aconteceu fora. E só por isso, o Cruzeiro conseguiu os resultados que conseguiu nos últimos 2 meses. Se vai conseguir os objetivos, aí é uma outra questão. Mas fato é que seria movimentar, foi fundamental para o segmento do clube da maneira que tem seguido, porque do contrário, uma altura dessas, a gente já teria talvez 5, 6, 7 contratações e contratações essas sem olharmos de fato a necessidade do Cruzeiro. Como é o que rolou ano passado, né? Uma baciada e deu ruim, clube, né? E como time dentro do campo. Mas a mudança é porque hoje o elenco é competitivo. Não tinha que trocar o Gilberto pela contratação do Caio Jorge. Não tinha que trocar o Rafael Cabral pela contratação. Exato. Não, o elenco anterior deixa eu só te atualizar, era o ano é Gilberto, 2025. Wesley. Eu tô falando de 24 para cá. Só para te dar um feedback. O Cruzeiro fez essa alteração e essa mudança completa no clube na temporada passada, em julho do ano passado. Depois que o Cruzeiro faz essa mudança completa, é óbvio que ia mudar a forma de agir do departamento de futebol. O Cruzeiro hoje não precisa contratar jogador para montar um time titular. O Cruzeiro precisa contratar peças pontuais que possam ser até jogadores que vão disputar a posição. Os caras que chegarem não precisam ser necessariamente titulares, porque hoje o Cruzeiro tem um elenco de verdade. Hoje o Cruzeiro tem um elenco competitivo. Acabou aquela fase de Luvanor, Edu, Gilberto, Wesley, Rafael Cabral. Você está desconectado e toda essa com a minha vaga, fala, mas acabou. Fica à vontade. Eu respeito essa rapaziada aí, porque eles estavam em outro ambiente, né? No ambiente limitado a eles, né? Para eles, né? E resolveram, né? Queira ou não, resolveram e subiram o Cruzeiro. Agora é outra parada. Acabou. Não, eu tô dando sequência à sua fala. Não, a minha fala não tem nada a ver com essa bobagem que você está falando. Não é bobagem. Se você quer falar bobagem por si só, assine com o seu nome, Thiago Fernandes. Nós estamos alinhados. Essa bobagem você vai falar sozinho. O Cruzeiro não é mais o Cruzeiro que pensa pequeno. É um Cruzeiro que pensa grande. Só que ele mudou isso em abril do ano passado, quando o Pedro Lourenço chegou. Hoje o Cruzeiro não precisaria contratar 5, 10, 9, 20, 30 jogadores. Precisaria de 3 mesmo. Porque hoje o elenco é bom. Hoje o elenco é bem montado. Nós estamos falando de um Cruzeiro que é vice-líder do Campeonato Brasileiro com a mesma pontuação do primeiro colocado. Nós estamos falando de um Cruzeiro que hoje precisa de 3 peças porque o elenco foi bem montado. A fase negativa e ruim do Cruzeiro, que era aquela fase com Luvanor, Edu, Rafael Cabral, Neres, isso acabou, gente. Isso acabou, esquece. Hoje, Valu, eu vejo assim, o torcedor tem que entender que a janela abre no dia 10, é 10, né? 10 e vai até o dia 2 de setembro. 3. Né? Então, assim, tem muito tempo para poder olhar isso. O Cruzeiro está, para mim, numa posição confortável, porque você olha a zaga do Cruzeiro, com o Fabrício Bruno e com o Fidalba, são bons zagueiros.
né? Eu não vou falar assim que para amanhã precisa chegar um zagueiro aqui para entrar e resolver. Não precisa. Mas é quando você consegue montar um conceito de equipe. Na sequência, por ter um caminho longo, você precisa. Mas aí você tem que ir assertivo. Pegar um cara ali que você vai assim, ó, esse cara aqui não vai chegar para poder ficar. Não tem. Não tem desespero. O Atlético tem com a questão de volante. Porque você não tem um volante. Você tá ali fazendo o quê? Você tá improvisando um volante. É isso, é o que eu disse durante o meu react. O Cruzeiro precisa sim de contratações, mas contratações precisas, objetivas, para melhorar o que na minha visão já tá bom. Ter reservas que quando entram quase não muda a característica do Cruzeiro. O Cruzeiro continue jogando muita bola. E a tendência é que com as contratações não vazando, elas sejam facilitadas, né? E muito provavelmente também agilizadas, né? Porque o empresário vê ali que a informação não vazou, nem por ele, não vai precisar pedir algo a mais, né? Na negociação. Então, cara, a projeção pro Cruzeiro é muito positiva pro retorno do campeonato. Se vai ser campeão, se vai disputar até o final pelo título, a gente não sabe, mas a tendência é grande, viu? E eu tô torcendo demais por isso. Tomara que isso que a gente tá projetando aconteça dentro de campo. Concorda comigo? Deixa o gostei, compartilha, se inscreve aqui no canal. Muito obrigado pelo acesso. Valeu, falou, fui. Eu não divulgo, mas esses são os membros ativos do canal. Quer ter acesso aos vídeos exclusivos e ainda participar do grupo do WhatsApp? Se torne membro agora e fique atento a posts da comunidade para aproveitar os benefícios.